tem acesso, só que tu tá no caminho errado. Não basta ter conhecimento se eu não tiver uma atitude e um comportamento direcionado ao objetivo, que é sempre construir bem-estar financeiro. Não adianta ter esses conhecimentos se na hora de controlar o meu impulso, na hora de comprar ou não comprar, eu acabo sempre tomando uma decisão errada e me comportando de forma inadequada. Por que isso é importante? Para entender que a gente tem que ter uma estrutura interna e externa adequada. E se essa estrutura ela tá nos beneficiando num comportamento, ela está nos prejudicando. Só que o que acontece é que as pessoas ficam mais preocupadas com o acesso que tem ao crédito do que o acesso que tem a investimentos. E aí elas usam a estrutura de inclusão financeira da forma errada, que não faz com que tu esteja no caminho certo do labirinto. E aí o que seria um caminho adequado? Nós podemos aproveitar O que é preciso fazer para alcançarmos o tão sonhado bem-estar financeiro, que é pautado principalmente em segurança e liberdade, né? Ter aquela vida que tu coloca a cabeça no travesseiro e pensa, ai, que vida tranquila. Como conquistar essa vida tranquila? Como conquistar esta boa relação com o dinheiro? Eu já falei inúmeras vezes, né, aqui no podcast, que isso não é, obviamente, algo unifatorial, que é multifatorial, né? O que significa ser multifatorial? Que vários e vários fatores vão estar influenciando no teu maior ou menor bem-estar financeiro. E quanto mais nós vamos nos apropriando de conhecimento, no sentido de ampliar aquilo que a gente sabe sobre esse assunto, mais capacidade nós temos de tomar boas decisões, né? Porque nós não ficamos cegos. Ah, não, eu sei que isso me influencia, então eu vou ter mais cuidado. E aí, nesse movimento, a gente está sempre aqui abrindo espaço para discutir outras variáveis que ainda não tenham sido discutidas. E cá estamos neste episódio número 143 do podcast Mais Que Finanças, o podcast que fala muito mais do que números, fala de comportamento financeiro, para tratar exatamente de mais uma variável que tem uma influência muito grande no bem-estar financeiro e que eu discuti de forma muito resumida em alguns outros episódios, mas nunca direcionei um episódio específico para esta variável. Que variável eu estou falando? Capacidade financeira. E a capacidade financeira, ela vai, inclusive além, logo eu já explico, né, do simples fato de conhecer sobre finanças. Nós falamos inúmeras vezes aqui sobre a alfabetização financeira, com os 3 pilares, atitude, comportamento e conhecimento. E conhecimento, educação, é apenas um fator da alfabetização, né? Assim como a capacidade financeira, ela soma esses fatores e outras coisas que vão além do simples conhecer, que é justamente o título do podcast, né? Você estuda sobre dinheiro, mas age como um quebrado. Por quê? Nós estudamos muito, buscamos muito conhecimento financeiro, mas muitas vezes nós não conseguimos nos comportar da forma adequada. O que está faltando? E aí que a gente vai começar a estudar cada vez mais variáveis para entender o que está faltando, para construir essa vida que tem bem-estar financeiro. Então, a gente sempre está nessa busca, né, de compreender a cada vez mais o que constitui esse bem-estar financeiro para a gente não viver só buscando conhecimento, mas seguir vivendo como um quebrado. É sobre isso que nós discutiremos no nosso episódio número 143, como eu já disse, podcast Mais Que Finanças, né? Quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, toda terças e sextas temos um episódio novo. Embora eu esteja pensando em algumas coisas. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que volta e meia eu uso aqui, inclusive, o podcast como fonte de reflexão, né? Enquanto eu estou falando com vocês, eu também estou refletindo. Eu também estou analisando. Eu também estou tomando decisões. Então, é interessante, assim. E a gente tá com uma ideia que logo eu divulgo, mas acho que vai ser bem interessante. Mas não é para agora. O Gui, agora eu preciso que o Gui termine o imposto de renda. E depois que ele termina o imposto de renda, a gente senta e conversa. Que já tá terminando, né? Na realidade, já tá. Quando sair esse episódio, já concluiu. Então teremos novidades em breve. Outra coisa, antes de começar a discutir sobre o tema de hoje, quero agradecer muito o carinho de vocês, né? Eu falei que tinha umas pessoas que ficavam reclamando da introdução, e aí vocês encheram a descrição do vídeo lá, né? Os comentários dizendo,
você fala quanto quiser, a gente te adora, adora te escutar e não sei o que, não sei o que. Você não tem ideia como eu fico, assim, realizada, sabe? Com o carinho de vocês, com o respeito que vocês têm por mim, pela confiança que vocês têm. De verdade, obrigada mesmo. Eu não esperava, assim, e encheu lá de mensagem, acho que foi há uns 2 episódios atrás, e vocês colocaram um monte de mensagem lá, aqueceram meu coração. Obrigada pelo carinho mais uma vez. Enfim, sem mais delongas, vamos entender aí o que a gente precisa discutir de capacidade financeira. Então, primeiro eu vou fazer um apanhado conceitual, porque eu acho que dá estrutura para que a gente entenda o que nós estamos discutindo, para daí sim ir avançando, né, em compreendendo como que a gente pode, então, melhorar essa capacidade financeira, já que ela se mostra uma variável determinante para a construção do bem-estar financeiro. Então, eu vou fazer primeiro um apanhado conceitual e depois eu vou entrar nas estratégias e das estratégias eu vou para estratégias efetivamente práticas que a gente possa aplicar nas nossas vidas, tá? Então, só fazendo um apanhado conceitual. Eu já fiz inúmeros podcasts aqui falando sobre alfabetização financeira, tá? Tem inclusive uma playlist só sobre alfabetização financeira. Inclusive, quem nunca olhou as playlists, sugiro que assista o episódio número 99. Lá no episódio 99, eu dei todo um direcionamento de qual é a ordem que tu deveria assistir os episódios e construir as playlists. E aí isso dá uma organizada para quem tá chegando agora, né? E chega e diz, meu Deus, por onde começar? Tem um monte de conteúdo. Olha o episódio 99 e aí segue as playlists, porque isso vai te dar um bom direcionamento na ordem dos episódios, tá? E aí lá tem uma playlist sobre alfabetização financeira. Bom, alfabetização financeira, então, parte desses 3 pilares, né? Atitude, comportamento e conhecimento, falando muito rapidamente, porque como eu já disse, já tem episódio sobre isso. A alfabetização financeira parte do seguinte pressuposto. Não adianta só ter conhecimento financeiro. Não adianta eu saber o que é uma taxa Selic, o que é uma inflação, o que é uma taxa de juros, né? Não adianta ter esses conhecimentos se na hora de controlar o meu impulso, na hora de comprar ou não comprar, na hora de fazer uma reserva ou não fazer, eu acabo sempre tomando uma decisão errada e me comportando de forma inadequada. Então, não basta ter conhecimento se eu não tiver uma atitude e um comportamento direcionado ao objetivo, que é sempre construir bem-estar financeiro. Esses estudos, né, de alfabetização, capacidade, eles sempre têm um propósito, construir bem-estar financeiro. Tanto é que tudo que eu faço, se tu me perguntar, Jéssica, qual é o objetivo final? Ter bem-estar financeiro, que é pautado em ter segurança financeira e liberdade. Então, isso é um ponto bem relevante dessa discussão. E aí, só trazendo os conceitos específicos em cada um desses pilares, a atitude financeira tem a ver com como que nós vemos o dinheiro, como que nós vemos, né, as nossas decisões financeiras. Então, aquela pessoa que diz assim, mas é que nós não conseguimos conquistar nada sem dívida. A nossa vida, o normal é ter dívida. É que eu tenho que aproveitar o presente, porque o futuro a Deus pertence. Todos esses tipos de fala são atitudes. São crenças que tu tens, são verdades absolutas que tu tens. E quebrar isso é um primeiro movimento para que tu consiga mudar o teu comportamento. Porque se tu, por exemplo, disseres, nossa, dívida é uma coisa que é necessária, porque senão a gente não conquista as coisas, é óbvio que tu vai ter dívida, entendeu? Isso é muito natural e eu vejo isso muito. As pessoas, elas realmente têm a crença de que elas só vão fazer algo das suas vidas se tiver dívida. Então tem uma coisa que eu digo que é quase uma comoção por um empréstimo, um financiamento, tanto é que as pessoas dizem assim, nossa, eu não posso deixar meu nome sujo, porque senão eu não tenho crédito. Aí eu fico pensando, gente, mas ela não quer ter nome sujo porque ela quer ter crédito. Né? Não é por aí. E se existe essa crença, obviamente que existe uma predisposição muito maior à aquisição de dívidas. Então, isso são atitudes, tá? Então, a tua predisposição a agir na direção de algo.
Comportamento é o que tu efetivamente vai fazer e conhecimento é o quanto tu sabe, principalmente sobre aquela tríade, né, que vai pautar inflação, taxa de juros e risco. Então, esses são os 3 pilares básicos da educação financeira que a Luzardi nos ensinou há muito tempo e que chama-se, né, do trio de informações que é indispensável. Inflação, taxa de juros e propensão ao risco no sentido de ponderar riscos, né? Entender que cada tipo de investimento vai estar direcionando a um risco. Então, isso é a alfabetização financeira, que vai potencializar o bem-estar financeiro, que vai estar pautado em segurança e liberdade. Mas qual uma outra variável que entraria aí que é muito importante? Capacidade financeira. O que é a capacidade financeira? E aí tem alguns erros conceituais, no sentido de que, muitas vezes, a conceituação da capacidade financeira está relacionada só a ter educação. E uma nova variável, que tu ainda não sabia, que eu ainda não tinha dito aqui, que é acesso. Como assim acesso, Jéssica? A capacidade financeira é tu ter acesso financeiro. Tu poder abrir uma conta no banco. Tu poder fazer um investimento. Tu poder ter um investimento recorrente. Tu poder ter ferramentas que possam permitir que tu te comporte da forma adequada. Então, quando a gente fala de capacidade financeira, o conceito base da capacidade financeira é a capacidade do consumidor aplicar os conhecimentos, ou seja, não basta conhecer, eu tenho que saber aplicar, que é agir, né? Aplicar o conhecimento e realizar comportamentos desejáveis na direção do bem-estar financeiro. Então, esse é o conceito de capacidade financeira, né? Eu ter a capacidade de aplicar esse conhecimento e me comportar para que eu consiga realmente chegar no bem-estar financeiro. E para isso, então, teria 2 fatores básicos que compuseriam, essa palavra tá errada, né? Que compunham. Quem já tá aqui mais tempo sabe que existe esse problema, eu tenho trava-línguas. Um outro agradecimento especial, um episódio desses que eu já nem sei mais que episódio era, eu tava tentando achar uma palavra que não achava na minha cabeça e vocês acharam ela para mim nos comentários, osmose. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. Volto pra cá. Então, o que compõe a capacidade financeira? Num modo geral, tá? Num modo geral, conhecimento e acesso. Por que eu digo no modo geral? Porque alguns estudos de forma mais assertiva, eles colocam a capacidade financeira como a alfabetização, e aí compondo aqueles 3 fatores, atitude, comportamento e conhecimento, mais acesso. Então, o erro técnico, né? Falando tecnicamente, o erro está na mesma forma que existe um erro de dizer que educação financeira é só conhecimento, quando na verdade tem que incorporar atitude e comportamento. Então, existem estudos que vão ter, né, esse... Não digo que é um erro. O grande problema é que na literatura não existe consenso, né? Por isso que existem essas confusões em relação a conceitos. Mas... Ao meu ver, e boa parte dos estudos entendem desta forma, a capacidade ela está relacionada com a alfabetização, atitude, comportamento e conhecimento, acesso, somando essas coisas, eu tenho a capacidade financeira, que é efetivamente esta capacidade de conseguir, então, aplicar o conhecimento de forma a ter um comportamento na direção dos objetivos, que é a construção do bem-estar financeiro. Então, a variável nova que surge aqui, que vai compor a capacidade financeira, é justamente o acesso. Por que o acesso é uma informação relevante e por que nós devemos nos preocupar com isso para conseguir bem-estar financeiro? Bom, eu te convido a refletir sobre como é que era a estrutura financeira da tua avó, da tua bisavó, se tu é muito jovem, ou da tua mãe, se tu já tem aí por 60 anos, mais ou menos, 70 anos.
Ou mesmo da minha mãe. Minha mãe tem 66? 66? Acho que fez 66 esse ano. Como que era a vida da minha mãe há 50 anos atrás? Não existia um número de ferramentas, um número de possibilidades que nós temos hoje. Então, hoje em dia, nós temos um número de possibilidades em termos de acesso à informação, acesso a mecanismos financeiros muito maior. Quanto muito existe a poupança. Essa coisa de tu abrir o telefone e ter inúmeros CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento, liquidez diária, rentabilidade, não existia isso. Então, nós estamos vivendo cada vez mais uma evolução de acesso à informação. Uma evolução de acesso financeiro. Existe uma complexidade muito grande hoje em dia no tipo de produto, no tipo de instrumento financeiro, nos bancos, nas alternativas de banco. E por que isso importa para a construção do bem-estar financeiro? Porque se nós voltarmos lá atrás, a falta de acesso, e isso é muito interessante principalmente quando se fala de baixa renda, que ainda hoje muitos não têm acesso à conta bancária, é que a gente escuta isso e a gente fala assim, tipo, ai, que ridículo, é óbvio. Acesso todo mundo tem, hoje em dia todo mundo pega um telefone e consegue fazer uma conta bancária. Todo mundo quem? Qual é teu contexto? Qual é teu ponto de referência? Qual é teu ponto de referência? Não é todo mundo que tem. Tanto é que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que eu fiz com beneficiários do Bolsa Família, muitos não tinham acesso à conta bancária. Então, como assim todo mundo tem? Não é todo mundo que tem. E isso prejudica a construção do bem-estar. Por quê? Porque mesmo que, por um lado, essas facilidades, e aí eu junto cartão de crédito, liberação de empréstimo em tempo imediato, que tu entra ali no aplicativo, não te pede nada e te libera 30 mil na tua conta. Então, tem mecanismos que potencializam o desvio do comportamento adequado. Mas boa parte, na verdade, está te dando simplesmente acesso, está te dando facilidades para te cuidar do teu dinheiro de uma forma mais estruturada. E aí que mora uma grande questão. Muitas pessoas se aproveitam dessas facilidades para realmente construir maior bem-estar e muitas outras se perdem nesse outro lado, que é de gastar mais no cartão de crédito, pegar mais a dívida rápida e meter os pés pelas mãos. Então, o que eu quero que nós possamos pensar aqui, né? Que tipo de estrutura de acesso financeiro eu tenho hoje? E como que eu estou me comportando diante desta complexidade, diante desta quantidade de possibilidades? Como que está a minha relação com essa quantidade de acessos? E aí vamos começar com acesso de cartão de crédito. Eu tenho acesso a 5, 10, 15 cartões de crédito. Cancele todos e fique apenas com um. Por quê? Porque tu vai estar te aproveitando de algumas questões no sentido de, se tu tiver já uma reeducação financeira, tu pode até usar um cartão de crédito, mas tu não vai estar te colocando em risco tendo 15 cartões de crédito. Então, entende que o acesso, ele tem uma balança entre o quanto ele te beneficia e o quanto ele te prejudica. Quem vai determinar o lado da balança que tu tá é você mesmo, a depender da forma que você está usando esse acesso. Então, o uso de cartão de crédito desenfreado muito vem da quantidade de cartões de créditos que tu tem. Portanto, cancele. Outra coisa, acesso a essas dívidas. Ah, mas eu tenho acesso, me liberaram. Tu está fazendo mau uso do teu acesso. Porque pegar um empréstimo para trocar os teus móveis por puro capricho está consumindo o teu bem-estar financeiro. Agora, se nós olharmos esse acesso com olhos de o que eu posso aproveitar aqui? Pensa como se fosse um labirinto. E existem vários caminhos, mas existe um único caminho que vai te levar para o lugar certo.
E esse lugar certo é o bem-estar financeiro. Existe só esse caminho. Olha para como que tá a tua construção em termos de acesso e te pergunta: esta estrutura, será que é o caminho certo desse labirinto para chegar no bem-estar financeiro ou não? E aí, o que seria, no meu ponto de vista, um caminho adequado? Cartão de crédito, um só. Empréstimo em 1 minuto, nada, zerado. Não existe essa possibilidade. Se usa o cartão de crédito, só se usa o cartão de crédito se tem dinheiro na conta. Ah, mas eu vou parcelar em inúmeras vezes. Se tu tá parcelando e não tem o dinheiro investido, tu tá comprando o que tu não pode. Então, não parcela-se o que não pode pagar. Junta o dinheiro e depois compra à vista. Então, essa é um acesso controlado. Em relação à estrutura de investimento, nós temos oportunidades gigantescas hoje em termos de acesso. Como eu estava dizendo, assim, minha mãe não tinha... Nossa, não existia esse tipo de coisa. Hoje a gente pode pegar o telefone e ter inúmeras possibilidades de investimentos. Então, diante desses acessos, olhe para a tua arquitetura, da tua estrutura financeira hoje e pensa: quantos bancos eu tenho? Desses bancos, o que me permite um investimento automático? Que o dinheiro cai na minha conta no início do mês e automaticamente eu já consigo que ele seja destinado para investimento para montar minha reserva. Ah, o banco XYZ lá me permite isso. E os outros que eu tenho? Ah, os outros não me permitem nada e eu não estou usando. Cancela. Cancela. Fica só 1, 2 no máximo. O que eu quero mostrar é que, assim, nós podemos aproveitar o acesso de forma estratégica e devemos simplificar a nossa estrutura financeira. Tu não pode ter uma estrutura financeira que tu tem 10 conta bancária, que tu tem 15 cartões de crédito, que tu tem 8 linhas de crédito, de empréstimo, que... Entende que isso não é o caminho dentro do labirinto que vai te levar para o bem-estar financeiro. Porque vai ficar aquela bagunça. Então, assim, tu tem acesso, só que tu tá no caminho errado. Então, nós precisamos usar o acesso de forma estratégica. Tem um artigo de revisão que o objetivo dele era revisar essa estrutura entre educação financeira e capacidade financeira, né? Acesso financeiro, que é o que compõe a capacidade financeira. Então, neste artigo da revisão, ele olha exclusivamente para a educação financeira, tá? Ele não olha para a alfabetização. Então, ele vai olhar para a educação. Educação mais acesso igual a capacidade financeira. E aí ele diz o seguinte, que a educação financeira, dentro dessa composição da capacidade, são teus atributos internos, que precisa obrigatoriamente estar dentro de uma estrutura adequada. Então, tu precisa saber o que é taxa de juros, o que é inflação, precisa entender de risco. Eu diria, precisa entender de rentabilidade de investimento, de taxa de juros, não só no sentido de taxa de juros de empréstimo, mas também de rentabilidade de investimento. Então, tu precisa saber essas informações. Isso é tua capacidade interna, o quanto eu domino o que está acontecendo no mundo. Que aí eu somaria, que neste artigo não é discutido, atitude e comportamento. Acesso, ele dá como variáveis externas da capacidade financeira. Então, eu tenho as capacidades internas, o que eu conheço, as capacidades externas, o mundo que eu vivo, os acessos que eu consigo ter. E isso compõe a minha capacidade financeira. Por que isso é importante? Para entender que a gente tem que ter uma estrutura interna e externa adequada. E que se a tua arquitetura externa não está adequada, tu está no caminho errado do labirinto. Por isso que eu estou chamando a atenção, e isso é uma coisa que eu nunca tinha discutido diretamente aqui dentro do podcast desta forma, né?
estou trazendo a discussão de como está a tua arquitetura externa. Porque tem muita gente que não tem acesso, como eu estava dizendo. Eu fiz pesquisa com beneficiários do programa Bolsa Família, eles não tinham acesso. O que é um grande problema, porque dificulta o comportamento. Eu já vou trazer os resultados desse artigo em termos de intervenções que funcionam. E não ter acesso a banco, não ter acesso a como colocar um dinheiro em investimento, isso é horrível. Porque daí a gente volta pro tempo da minha avó, que deixava o dinheiro embaixo do colchão perdendo valor. Não é positivo não ter acesso financeiro. Porque daí o dinheiro fica só, entra, paga a conta, sai. Entra, paga a conta, sai. Eu não tenho uma estrutura financeira sólida que me permita ter bem-estar financeiro, percebe? Então, o acesso a ferramentas, o acesso financeiro, a inclusão financeira, tem alguns artigos que vão, ao invés de dar o nome acesso, eles vão dar o nome de inclusão financeira. A inclusão financeira é algo indispensável. Só que tu tem que olhar e dizer assim, qual é a inclusão financeira que eu tenho hoje? E aí o que eu te convido a fazer é que tu estude a tua estrutura. Pega um papel e coloca cartões de crédito, quanto eu tenho. Bancos, quantos eu tenho, dívida, quanto eu tenho, e tenta fazer um mapa, como é que tá a tua estrutura financeira hoje, e como que essa estrutura se comunica entre uma área e outra. Exemplo, eu recebo pela uma conta no banco, que eu me pago de mim mesma, né, então eu tenho, é isso que eu quero que tu faça, entendeu, eu tenho a conta da empresa, eu recebo na conta da empresa. Da empresa, eu fecho o caixa da empresa, fecho a contabilidade da empresa, faço tudo bonitinho. Do lucro, eu distribuo para a minha conta pessoal. Dessa minha conta pessoal, eu distribuo para minhas contas de investimento. Então, eu vou lá investir na Avenue, que é no exterior. Eu vou investir na minha conta que eu vou comprar CDB, LCI, LCA, que é junto com a Edro, né? Então, é dentro da EQI, que é filiada ao BTG. Deu rolo na cabeça de quem tá escutando, né? Mas quem cuida hoje desses meus investimentos é a Edro, assessoria de investimento. Então, tem esse dinheiro que vai para cá. Tem um micro pedacinho que eu compro Bitcoin e tem a minha conta operacional. Então, entende, ó? Eu saí da conta da empresa, eu passei para minha conta movimento. Da minha conta movimento, eu distribuí para minhas contas em investimentos, que são 3. Na Avenue, no Bitcoin e na EQI, né? Que é do BTG, que quem cuida é... Na realidade, tudo quem cuida é a Edro. Mas existe... A conta bancária é via o sistema da EQI, filiado ao BTG. Então, entende que existe conta da empresa, conta pessoal, distribuição de investimentos? Aí eu tenho que olhar para isso e pensar, isso faz sentido? Se eu tivesse mais uma conta bancária aqui, ó, que eu já tive uma vez, hoje em dia ela já está desativada, já daria bagunça. Porque para que eu ia ter uma outra conta bancária? Seria só para dividir dinheiro e eu ficar com aquela sensação assim, nossa, tá meio bagunçado. Então junta tudo numa só. Contabilidade mental agradece. Sabe por quê? A depender da tua estratégia também, né? Por isso que tem-se contas de investimento, que eu tiro o dinheiro da minha vista e passo para as contas de investimento. E aí essas contas de investimento eu não olho mais. Por quê? Porque se eu deixo o dinheiro solto na minha conta, sem colocar ele em pacotinhos, eu tenho a sensação que eu posso gastar mais. E aí eu gasto mais sem nem me dar conta. Então é por isso que saiu da conta da empresa, veio para a conta pessoal. Da conta pessoal já disparo para as contas de investimento. Deixo na conta pessoal apenas o que é para a operação do mês mesmo. O resto já está lá para as contas de investimentos. Por quê? Porque se eu deixasse aqui eu ia gastar mais. Então entendeu que existe uma estrutura em relação ao acesso a mecanismos financeiros? Essa estrutura, tu tem que entender qual é a tua estrutura. E o que faz sentido manter e o que daqui a pouco faz sentido excluir. Porque se tu tem, nessa interação, 5 bancos, não faz o menor sentido tu manter 5 bancos. Porque isso só vai aumentar a complexidade e fazer com que tu não consiga ter uma organização adequada.
Então a gente tem que dividir esse acesso para ter capacidade financeira adequada, tem que dividir esse acesso de forma estratégica. Esse acesso ele não pode ser inibitório de um bom comportamento. Ele tem que ser estimulador de um bom comportamento. Então, tudo aquilo que tu tem de conta bancária, de acesso a tipo de investimento, tudo isso precisa ser influenciado, né? Precisa te estimular a ter um bom comportamento. E aí é isso que essa revisão ela discute, porque ela vai dizer assim, olha, se nós unirmos conhecimento com capacidade adequada, nós conseguimos ter melhor comportamento e aí ter melhor bem-estar financeiro. Só que, claro, ela poderia, tem um outro estudo, né, que também é de revisão, que ele vai olhar para, eu tenho toda a composição da alfabetização financeira, mais a inclusão, aí eu tenho a capacidade. É que aí eu já tenho o comportamento adequado, né? Enfim, é o que eu mencionei antes dessas disparidades conceituais. De todo modo, ter acesso organizado vai te beneficiar. E aí essa revisão, que pegou esses 24 estudos, o objetivo dela era entender assim, dentro das estratégias de intervenção que estão sendo constituídas, testadas, e isso inclusive é uma lacuna que existe no meio de finanças comportamentais, nós temos poucas pesquisas de intervenção, mas diante das intervenções que estão sendo testadas, o que funciona para ampliar conhecimento, ampliar acesso e melhorar o comportamento. Era isso que eles queriam testar. E aí esse comportamento, eles queriam testar comportamento efetivo, assim, né? Ou seja, tinha que melhorar o resultado. Ou melhorar o dinheiro na conta poupança, ou melhorar a quantidade de crédito que tu tinha disponível, crédito no sentido de teu score de crédito, porque quanto maior o teu score de crédito, menor é o teu risco financeiro. E isso mostra que tu tem uma equidade financeira, né? Menor dívida e maior patrimônio. Então, isso eram os resultados financeiros que eles queriam medir. Se, dando educação financeira e acesso, se ia melhorar uma dessas variáveis, né? Em termos de maior poupança, melhor pontuação de crédito, menor dívida e maior patrimônio. E aí eles testaram várias coisas. Testaram no sentido de compilaram esses 24 estudos que fizeram várias intervenções. E as principais intervenções, elas sempre estavam voltadas para, bom, eu vou dar um curso de educação financeira, e aí alguns cursos de educação financeira são estruturados, outros são mais um encontro, então tem todas essas questões, e aí eles avaliavam esses cursos. Somado aos cursos, eles davam acesso a algumas ferramentas, e isso que é o legal. Por exemplo, acesso à poupança, que lá nos Estados Unidos eles chamam de IDA, que são contas de desenvolvimento individual ou contas de desenvolvimento infantil, a depender do projeto. A ideia dessas contas é que quando a pessoa entra no programa, ela é incentivada a poupar, e o que ela poupa, ou recurso privado ou recurso público do projeto, faz uma contrapartida de poupar também. Sabe como se fosse esses fundos de previdência privada que a gente tem aqui no Brasil, algumas empresas oferecem, que o funcionário ele vai lá e coloca um dinheiro e a empresa vai lá e coloca uma contrapartida. E aí eles testavam e isso é um acesso, né? Só trazendo a clareza prática da informação. Isso é um acesso. Isso é uma inclusão financeira. Eu estou permitindo que essa pessoa ela tenha um mecanismo de poupança regular e eu estou dando uma contrapartida. Então, eu estou dando um acesso. E isso tanto para desenvolvimento adulto quanto infantil. Então, isso era uma frente, né, de acesso. Outra frente de acesso era os próprios planos de aposentadoria. Então, a pessoa conseguia aderir a planos de aposentadoria que antes não conseguia. Então, ela entrava num programa e conseguia aderir a esse plano. E aconselhamento financeiro, ou o que lá nos Estados Unidos eles chamam de coaching financeiro, mas não coaching no sentido que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Um coaching financeiro como se fosse um aconselhamento financeiro mesmo, focado em construção de metas, objetivos, motivação,
nos Estados Unidos, coaching não é uma coisa tão pejorativa como ficou aqui no Brasil. E aí eles testam essas coisas, né? Sempre somando uma linha de educação com uma linha de inclusão financeira ou acesso financeiro, para tentar identificar o que melhor realmente gera de comportamentos e resultado. Porque, no final das contas, não é só mudar o comportamento, né? Por exemplo, abrir uma conta bancária. Mudei o comportamento, mas gerou resultado? Então, eles queriam saber se gerava resultado. O que efetivamente funcionou, tá? Primeiro, esses planos de aporte de dinheiro com contrapartida, o que melhorou foi o score de crédito. Só que o artigo ele não dá muita explicação de, tá, mas e por que melhorou o score de crédito? Diminuiu a dívida? Ele não diz que diminuiu a dívida. Ele só diz que aumentou o score de crédito em 3 anos. Saiu de 21 para 30. Então, ter aquele aporte financeiro, começar a construir aquela reserva, né? Fez com que eles talvez diminuíssem o nível de dívida ou diminuíssem a busca por mais dívidas. Isso eu acho que faltou no estudo. Só que esse tipo de intervenção não melhorou poupança, não melhorou patrimônio, não aquisição de patrimônio, né? Então, assim, foi uma intervenção interessante, mas não mostrou um grande resultado. Não mostrou um grande resultado. Embora o resultado não tenha sido ruim com a redução, com a melhora, na verdade, do score de crédito. Mas é o que eu disse, assim, tá, mas melhorar o meu score de crédito, por quê, né? Teria que ir um pouquinho a fundo. O tamanho do efeito foi 0,59 para a melhora do score de crédito, o que é um bom tamanho de efeito, né? Não é ruim. O índice vai de 0 a 1, 0,59 não é um índice ruim. É um índice considerado de moderado para grande. Mas mesmo assim, não nos diz muita coisa, né? No final das contas, não dá impacto. Aí eles testaram outras coisas. As contas de aposentadoria, elas tiveram um impacto interessante. Eles aumentaram 40% a taxa de poupança. Então, aderir a um plano de aposentadoria, mais ter um curso de educação financeira, foi algo que aumentou em 40% a taxa de poupança. E aí aqui, olha que interessante, a gente volta a falar de acesso, conhecimento, e aí eu fortaleço que não está discutido nesse assunto a questão da alfabetização como um todo. Se tu consegue ter uma atitude direcionada à construção de um futuro correto, se tu consegue ter um comportamento na direção correta, se tu consegue ter conhecimento que dê subsídio para esse comportamento, e tu tem inclusão financeira, ou seja, acesso a mecanismos como uma aposentadoria, né, um plano de aposentadoria adequado, tu está dentro do labirinto caminhando na direção certa. Entende? Então esse foi um exemplo muito interessante das intervenções que eles testaram que funcionou. Ter um plano de aposentadoria aumentou em 40% a taxa de valor, né, colocado lá na aposentadoria. Então, foi um resultado muito significativo. Porque é óbvio, eu crio aquele compromisso, né? Eu vou lá colocar para minha aposentadoria. Jéssica, isso significa que tu tá sugerindo que a gente faça previdência privada? O que tu sugere em relação a isso? Não necessariamente precisa ser um plano de previdência privada. Pode ser simplesmente tu pegar e dizer assim, quanto eu quero ter de capital para o longo prazo para me gerar renda passiva. Eu quero ter um salário de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Cada um tem que fazer a partir do seu ponto de referência. Vamos colocar redondo porque é um número mágico que todo mundo tem na cabeça, né? Eu quero ter R$1 milhão. Só para que tu tenha uma ideia, R$1 milhão vai te render aí em torno de, vamos colocar líquido 0,8, é que flutua muito esse tipo de coisa, mas você vai ganhar mais ou menos uns R$8 mil tendo R$1 milhão investido, tá? Então, tá, coloquei um número lá, eu quero ter R$1 milhão em 20 anos, digamos. E
eu tenho... Para que eu possa ter essa renda de 8 mil mês, daqui 20 anos. Quanto, então, eu preciso investir por mês? Para que eu consiga ter esse recurso. Deixa eu fazer uma simulação rápida aqui. Eu tô fazendo com 0,8 mês, mas é o que eu disse, assim, a depender da taxa de juros, isso pode alterar. Eu tô fazendo uma simulação bem rápida aqui com essa meta, tá? Eu quero ter 1 milhão daqui 20 anos para que eu ganhe 8 mil por mês. Ó, para alcançar, então, 1 milhão em 30 anos, eu tinha colocado 20, agora eu coloquei 30 na simulação. Com essa rentabilidade de 0,8, tu precisa de aproximadamente R$500 por mês. R$500 por mês. Então, olha só, a gente já tá montando um plano. Daqui 30 anos eu tenho 1 milhão. Quanto que eu tenho que guardar por mês? R$500 por mês. A uma taxa de 0,8. Então, tu vai investir num Tesouro Selic, às vezes. Aí, obviamente, tem que entender dessas possibilidades. Mas o que eu quero mostrar é, hoje em dia, não é difícil montar um plano desses, porque nós temos acesso. Só que o que acontece é que as pessoas ficam mais preocupadas com o acesso que tem ao crédito do que o acesso que tem a investimentos. E aí elas usam a estrutura de inclusão financeira da forma errada, que não faz com que tu esteja no caminho certo do labirinto. Então, se nós olharmos para essa construção, eu quero 1 milhão em 30 anos, eu preciso de R$500 por mês. Então, tu já tem que colocar lá na tua estrutura financeira, R$500 por mês está destinado para eu investir direto. Então, entra o dinheiro na minha conta, eu já crio uma programação automática para que ele me mande o meu dinheiro, sei lá, para o BTG, para XP. E que seja investido lá, que seja num Tesouro Selic. IPCA+, que é um outro título do governo. Ou até num CDB. Não precisa muita complexidade, entendeu? Mas tu tem que ter clareza. Quanto por mês eu preciso investir nisso? Porque isso vai fazer tu aumentar o teu aporte. Porque daí tu já não fica mais aquela coisa, eu não sei, será que vai, será que não vai? Não, tu botou o valor e agora é só cumprir com aquele valor. Então ele já tá num compromisso teu pré-estabelecido. E aí tu tá caminhando dentro do labirinto, dentro do caminho certo. Sem aquele monte de penduricalho, 20 cartão de crédito, 200 conta bancária. Tem inclusão, mas tu usa a inclusão de forma errada. Por isso que eu quis gravar esse podcast, porque eu acho que, como tem sobrecarga de inclusão, muitas vezes, as pessoas se perdem e não conseguem fazer o básico que precisa ser feito. Monta a reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, começa a fazer aporte para longo prazo. Jéssica, mas eu tenho uma viagem para fazer. Esses R$500, eles são intocáveis. Eles são para a tua aposentadoria daqui 30 anos. Mas e a viagem? Faça outro pacote. Esses R$500 é inegociável. Então, tu tem acesso a uma forma de fazer isso. Facilitada. Tu tem o conhecimento para fazer isso. Que embora tu vai ter que estudar um pouquinho mais aí as ferramentas, né? CDB, LCI, ISS, título, enfim. Mas não é uma coisa muito complexa. Em 1 hora aí no YouTube tu já tem acesso a essa informação. No próprio YouTube tu já vai conseguir te sanar sobre isso. E deu. Então não precisa ser complexo, entendeu? A tua inclusão financeira, ela não precisa ser complexa. Ela precisa ser funcional. E essa estrutura é funcional. Então, isso mostra, né? E esse artigo de revisão mostra que uma simples conta de aposentadoria pode ser uma ferramenta extremamente válida para isso. Uma outra coisa que eles também testam é orientação para dívida. Será que o aconselhamento de dívida funciona? E eles mostraram que sim, que também é uma coisa que funciona significativamente, assim. Tu entender, tá, mas e se eu tiver dívida, o que vai acontecer comigo? Qual é o meu resultado? Qual é o meu problema? O que isso vai me gerar? Que isso também é uma coisa que gera uma percepção no processo de tomada de decisão que permite incluir conhecimento de dívida com direcionamento com acesso.
Então, acesso bem e não mal, né? Então, isso é uma outra coisa que eles mostram que funciona. Então, em resumo, o que esse artigo de revisão ele nos mostra? Que uma outra coisa que eles mostram é que aconselhamento sem intervenção prática não funciona. Então, ser só aquela coisa assim, faça isso, isso e isso, com esse conhecimento e tal. Tá, mas e qual é a ação prática que eu tenho que tomar? A ação prática que tu tem que tomar é esse cálculo que eu fiz aqui contigo agora. E aí tu já montar lá a automaticidade no início do mês e já resolver. Essa é a ação prática. Sem essa ação prática não funciona, fica só no devaneio cognitivo. Eu vi a Jéssica falando. E aí botou em prática? Não. Então não adiantou para nada. Foi só overdose de informação, tá? Educação financeira não isolada não funciona, isso eu já falei em vários outros episódios aqui. E incentivos também não funcionam sozinhos, né? Eles testaram o imposto de renda. Se será que dá um incentivo do imposto de renda para que pudesse fazer um plano de aposentadoria funcionava e isoladamente não funciona. Em resumo, nada isolado funciona quando se fala de dinheiro. Você vai ter que somar conhecimento interno, atitude e comportamento com inclusão, com muitas vezes incentivo, que é tu ver que tá dando resultado o teu comportamento. Então tu tem que somar todas essas coisas para daí sim tu tá no caminho certo do labirinto. Então, o resumo de hoje é: revise a tua estrutura, revise o teu acesso, revise a tua inclusão financeira. Ela é ótima, mas tu pode estar usando da forma errada. Otimize a sua inclusão financeira, porque isso vai fazer com que tu ande dentro do rumo certo do labirinto, na direção do bem-estar financeiro. Tá certo? Fica esta tarefa, lembre-se, só conhecimento sem ação não presta para nada. Faça, bota no papel e pense aí o que tu tem que melhorar da tua estrutura financeira. Tá certo? Muito obrigada e até sexta-feira.